Olá pessoal, aqui é o professor Gelson Ribeiro, alunos da turma 202A, hoje para mais uma aula de epidemiologia. Na aula anterior nós falamos de surtos, falamos de endemia e falamos de epidemia. Na aula de hoje eu separei para vocês uma aula sobre pandemia. Eu sei que pandemia é a palavra do momento, então vamos falar um pouco sobre pandemia. Bom, em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários que nós podemos enfrentar na saúde pública. Ela acontece, uma epidemia, quando uma doença se espalha por diversas regiões do nosso planeta. Okay? Em 2009, por exemplo, a gripe A, ou gripe suína, ela passou de epidemia para pandemia, justamente quando a Organização Mundial de Saúde, a OMS, começou a registrar casos em todos os 6 continentes do mundo. A AIDS, por exemplo, apesar de estar diminuindo de uma maneira mundial, também é considerada uma pandemia. O senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, declarou no dia 11/3/2020 agora, que a Covid-19 como uma pandemia. Classificou essa doença como pandemia, pelo novo coronavírus. Agora a pergunta às vezes que os alunos fazem: qual é a origem do novo coronavírus? Não é isso? O Covid-19 foi relatado no fim do ano passado na cidade de Wuhan, na China, como vocês já devem ter visto nas mídias sociais aí. Ainda não está muito claro como que ocorreu a mutação que permitiu o surgimento desse novo vírus. Okay? O vírus responsável pelo Covid-19, que é a doença, Covid-19, ele é apontado como uma variação da família do coronavírus. Então, o coronavírus é uma família de vírus. Os primeiros coronavírus, eles foram identificados em 1960, isso de acordo com o Ministério da Saúde. A doença ela é provocada pela variação originada na China, que foi nomeada oficialmente pela OMS como Covid-19. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo vírus. Okay? Outras variações mais antigas de coronavírus, como o SARS-CoV e o MERS-CoV, são conhecidas pelos cientistas já há algum tempo. Elas também chegaram aos humanos, através de gatos, no caso da SARS, e através de dromedários, no caso do vírus do MERS. A OMS emitiu o primeiro alerta para a doença no dia 30 de dezembro do ano passado, de 2019, depois que algumas autoridades chinesas notificaram os casos de uma pneumonia, de uma misteriosa pneumonia, que apareceu na cidade de Wuhan. A cidade de Wuhan é uma metrópole chinesa, tem 11 milhões de habitantes. É a 7ª maior cidade da China, a 42 do mundo. Para ter uma ideia comparativa, a cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Então, é uma população parecida com a população da cidade de São Paulo. Como é que é o ciclo do novo coronavírus? Bom, o surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação no mercado de frutos do mar lá em Wuhan. Aí houve aquela suspeita de que a transmissão dessa variação de coronavírus teria ocorrido entre animais marinhos e os humanos, a princípio. O mercado lá na China foi fechado, foi feita a limpeza e desinfecção do mercado. Uma grande variedade, gente, de animais pode ter servido como hospedeiro do vírus. Depois passou-se a ideia de que o morcego seria o mais cotado para ter acontecido essa mutação nos morcegos, já que os morcegos já são portadores de outros tipos de coronavírus. Ok? O coronavírus ele não é o primeiro causador de pandemias mundiais. Obviamente, outras doenças se tornaram pandemias e mudaram totalmente os rumos da história da humanidade.
isso é uma coisa preocupante, porque as pandemias elas causam um impacto social, econômico, na saúde pública, realmente muito grave nas populações, né, em todo o mundo. Vou citar aqui alguns exemplos de algumas pandemias que mudaram realmente o curso da humanidade. Nós temos a peste negra, né, que assolou totalmente a Europa no século XIV e matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Nós tivemos a varíola, né, que atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. No caso da varíola, nós tivemos personalidades importantes que foram acometidos pela doença, como o rei Luís XV da França, a rainha Maria II da Inglaterra. Eles tiveram essa doença que era chamada de bexiga, né? Tinha esse apelido de bexiga. Mas felizmente a varíola ela foi dada como erradicada do planeta em 1980, depois obviamente de uma campanha de vacinação em massa no mundo todo. Nós tivemos a cólera, né? A primeira epidemia da cólera, a epidemia foi em 1817 e matou também centenas de milhares de pessoas. Tivemos a famosa gripe espanhola, já devem ter ouvido falar. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido nessa pandemia de 1918, causada por um vírus influenza letal, né, mortal. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada e matou inclusive o presidente brasileiro na época, Rodrigues Alves, no ano de 1919. Então, são alguns dados, né, sobre epidemias. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E por hoje só. E até a próxima aula. Um grande beijo.